responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos, não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer, ser portador da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridos, a paz do Senhor, amém? Você está pronto para receber a palavra? Você tem fome e sede de Deus? Nós estamos aqui para servir a um Deus vivo, a um Deus real, amém? E nós estamos aqui para dar a Deus a parte que nos cabe, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa entrega. A Bíblia fala todo ser que respira. Acho que só metade da igreja sabe. Vamos lá. Todo ser que respira. Você está respirando hoje? Então, se você respira, Deus tem convidado você, Deus tem dito para você o quê? Louvar a Ele. Então, nós vamos ficar em pé mais uma vez. E nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos preparar o nosso espírito. Eu sei que seu espírito já está pronto, ele tem que estar pronto. Amém? Mas eu queria que a gente se sintonizasse para receber a palavra. Para aquilo que o Senhor tem. Para a comida que o Senhor tem para nos dar. Ele já tem nos falado através do louvor, das mensagens que as crianças trouxeram. Mas existe a palavra também sendo ministrada ao nosso coração. E existe uma parte que Ele quer fazer conosco hoje pela manhã. Amém? Eu sei que é uma canção nova que eles ensaiaram. É a primeira vez que eles estão cantando aqui na igreja, mas a letra vai ser projetada. Então, canta, querido, não para eles. Imagina que você está diante de Deus, e você está. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Você é povo de Deus? Você está grato por estar vivo? Nós temos tantos motivos, queridos, para louvar a Deus. Nós somos tão gratos porque estávamos perdidos, éramos sem esperança, e Ele nos achou. Ele nos achou. E nos amou com amor eterno. Sabe? Quando a Bíblia fala com amor eterno eu vos amei, significa, mas que podem passar os dias, podem passar os meses, podem passar os anos. E o amor dele continua o mesmo por você. É eterno. Não depende do que você faz. Não depende dos erros ou dos acertos. Deus não nos ama por causa de que nós somos bonzinhos, ou Ele não nos ama menos porque somos maus. Ele nos ama. A essência de Deus é amar, é amor. Então o amor dele é eterno, o amor dele é incondicional. O amor dele é para sempre. Então Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Então quando você estiver aqui, eu sei que o grupo de louvor, o departamento de música na igreja, ele não serve para nos distrair enquanto a palavra não vem. Nós vamos ter mais entendimento. Quanto mais conhecimento e revelação sobre isso nós temos, mais nós vamos tocar no sobrenatural. O ministério de música é apenas para nos inspirar. Ele vai abrindo um caminho para nós entrarmos, para nós passarmos. É por isso que nós não batemos palma para eles quando eles terminam de cantar uma música. Ou não batemos palmas, nós levantamos as nossas mãos. Porque nós estamos aqui adorando a Deus. Amém? E a palavra de Deus diz, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Isso é uma expressão, querido. Quando você manifesta essas coisas por fora, isso é apenas uma expressão de como você está por dentro. Tudo aquilo que você está mostrando agora, aqui por fora, é uma expressão de como você está por dentro. Você pode estar até com a boca fechada, mas seu rosto está iluminado. Você está transmitindo paz, porque isso é exatamente o que está acontecendo dentro de você. Mas se por fora você está de sisudo, de cara fechada, isso também revela o que está dentro de você. Essas coisas não precisam de muito tempo para mudar. A atitude é uma decisão que a gente toma na hora. Eu decido louvar a Deus.
Eu decido levantar as minhas mãos. Eu decido abrir a minha boca. Eu decido. Independente se tem dinheiro na conta, se tudo vai bem, se as pessoas me amam, se tudo que eu quero acontece ou não acontece. Eu vou louvar a Deus porque o seu amor permanece e é eterno por mim. Deus merece toda a nossa adoração. Amém? Então, quando você levanta suas mãos, é uma expressão de fora. Daquilo que está dentro, você está dizendo através dessa expressão: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu estou rendida diante da Sua presença. E queridos, quando você dá a Deus o louvor, Ele vai trazer aquilo que você precisa. Deus habita, se manifesta, se move no meio dos louvores do seu povo. Amém? Então nós vamos cantar essa música. Se você não sabe a letra, ela vai ser projetada, mas se envolve. Mesmo que você esteja olhando a letra, ligue o seu coração com aquilo que você está ministrando a Deus. Amém? Aleluia. Levante suas mãos para o Senhor. Aleluia. Tua glória é um mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até. Quão belo este nome é, teu nome, Jesus. O céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito este nome é, incomparável até. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. A morte vencida, o véu foi quebrado, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável, incomparável, hoje e pra sempre.
Existe poder no nome de Jesus. Aleluia. Oh, poderoso Senhor. Seu nome é eterno, é poderoso, é invencível, é inabalável, Senhor. Poderoso esse nome é. Teu nome, Jesus. Inigualável, incomparável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Tu é a glória, nome que é sobre tudo. Inigualável, inigualável, incomparável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, Teu nome, Jesus. Poderoso este nome é, Teu nome, Jesus. Oh, Pai. Oh, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Na beleza da Tua santidade. Nós nos rendemos ao poder que há nesse nome. Os nossos corações se dobram diante desse nome. Nós nos rendemos diante da Sua presença, Senhor. Ninguém pode resistir à Tua presença, Pai. E nós invocamos ela nesta manhã, neste lugar. Oh, Pai, obrigada pela unção do Teu Espírito, Senhor. Tocando cada vida, alcançando cada coração, alinhando cada pensamento, cada propósito e intenção do coração. Pai, obrigado pelo Teu Espírito abrindo os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver, entender, andar, desejar viver para Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, vencidos pelo Teu amor. E aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, que eles possam ter uma experiência contigo de uma maneira tão impactante e profunda, Pai, que eles jamais serão os mesmos. Eu Te agradeço pela Tua palavra, a palavra que está no Teu coração, sendo essa palavra que vai fluir através da minha boca hoje pela manhã. E eu Te agradeço por essa palavra saindo pela minha boca como uma espada afiada de 2 gumes, apta para discernir alma e espírito, dividir juntas e medulas, e discernir todo pensamento e propósito do coração. Eu declaro, Pai, toda mente cativa. Eu declaro todo o coração rendido. Eu declaro a mente aberta para receber, ouvidos para ouvir, e uma mente e um coração para receber e entender a palavra de Deus. E que o Seu nome, Senhor, seja exaltado, seja glorificado, seja adorado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu declaro todo joelho rendido, dobrado diante do poder, da glória, da excelência, da sublimidade desse nome. Em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Aleluia. Muito obrigada. Podem sentar. Podem sentar. Aleluia. 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 Deus é bom, amém?
Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você está pronto para receber a palavra de Deus? Pergunta para ela, você está pronto para também praticar a palavra de Deus? Aleluia. Algumas pessoas às vezes perguntam, por que às vezes você fica rindo e chorando e às vezes faz as duas coisas? Sabe, querido, quando o nosso espírito está cheio de Deus, não tem como você guardar aquilo para você. Não tem como você conter aquilo dentro de você. A Bíblia fala no Salmo 23, diz que o nosso cálice transborda. Sabe, a vontade de Deus não é só que a gente seja cheio do Espírito, mas é que a gente possa transbordar do Espírito. Ser cheio diz respeito para mim, mas quando eu transbordo, diz respeito para aquilo que eu tenho, também molhar a sua vida. E nós precisamos transbordar, nós precisamos colocar para fora aquilo que existe dentro de nós. Amém? Existem tantas coisas no meu coração, eu queria hoje ter 3 horas para estar ministrando a palavra, mas eu não tenho. Nós vamos ter cultos, queridos, que nós nem vamos ver. Relógio e tempo não vai ser uma coisa que vai mais importar para a nossa vida. Porque nós precisamos começar a nos ajustar com a eternidade. Deus não tem tempo, sabia? Deus é eterno. Deus é. Daqui a pouco Deus é de novo. Então não existe tempo passado, presente e futuro para Deus. Existe para nós. Deus só estabeleceu os tempos e as épocas por causa de nós. Mas Deus é eterno. E eu creio, amados, em cultos como aquele que Paulo virou à noite, à madrugada, e as pessoas não saíam. E você diz, mas o menino que estava na janela dormiu e caiu e morreu. Mas isso não parou o culto. Paulo foi lá, ressuscitou e mandou ele de volta para ouvir a palavra. Existem coisas que por causa da brevidade dos dias, por causa dos tempos que nós estamos vivendo, nós temos pressa em comunicar coisas. E nós temos que ter pressa também para aprender. Nós temos que não ser tardios para ouvir, como a palavra diz. E ser tardios para ouvir, queridos, às vezes é uma resistência de colocar empecilhos. Vai falar sobre isso de novo. Mas já tanto tempo e isso e aquilo. Queridos, não seja tardio para ouvir. Nós temos que correr atrás do tempo que nós passamos sem conhecimento. E correr atrás do conhecimento, porque o conhecimento de Deus liberta a nossa vida. Amém? A Bíblia fala em João 8,32, conhecereis a verdade, e essa verdade te libertará. E eu creio que hoje eu vou ser boca de Deus para compartilhar a verdade de Deus que vai libertar a sua vida, amém? Então, nós vamos aproveitar bem o nosso tempo, amém? Eu queria começar contando uma experiência que eu tive, compartilhar o que Deus colocou no meu coração, mas compartilhando isso, trazendo esse ensinamento para vocês através de uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Eu sou filha, na realidade eu tenho apenas uma irmã de sangue, assim de sangue não, da mesma mãe, né, e do mesmo pai, porque também nós somos irmãos de sangue, pelo sangue de Jesus, né. Eu tenho apenas uma irmã natural, e minha irmã hoje ela é viúva, mas uns anos atrás, enquanto meu cunhado estava vivo, ele padeceu de uma enfermidade. E dessa enfermidade, ele ficou 84 dias internado no hospital. E nós morávamos no Nordeste do Brasil, e nós tivemos que transferir ele para um hospital em São Paulo, que é o Sudeste do país. Pelos métodos mais avançados para cuidar dele, para tratar ele. E eu fui para São Paulo com minha irmã, porque eu já tinha morado em São Paulo durante 10 anos. Então, eu poderia estar lá para assistenciar ela e andar com ela e me locomover com ela. E nós ficamos exatamente uma semana. Meu cunhado deu uma entrada numa sexta-feira e ele faleceu na sexta-feira seguinte. E durante esse tempo que nós estávamos lá, ele estava na UTI, como você sabe, talvez aqui seja o mesmo procedimento. Quando uma pessoa se interna na UTI, naquela área reservada, você tem horários de visita. Você não pode chegar na hora que você quer. Mas nós alcançamos graça e favor com um médico altamente respeitado, conhecido até pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.
muito inteligente, um expert na área dele. E era quem estava tratando meu cunhado. Nós caímos na graça e no favor dele, e ele permitiu que nós ficássemos o dia com ele. Dentro dessa enfermidade que ele teve, essa enfermidade se chama miastenia gravis. É uma enfermidade degenerativa das funções musculares. Os músculos vão perdendo o tônus. Então, você vai perdendo a mobilidade e a força para articular, para falar. Porque tudo no nosso corpo, amado, funciona com músculos. Nós abrimos os olhos, nós abrimos a boca, nós falamos por causa de músculos que são articulados. Então, chegou uma altura que ele não conseguia mais falar. Ele não conseguia mais se expressar, né? Quando isso aconteceu, ele escrevia, mas chegou um tempo também que ele não conseguia mais escrever. Então, nós estávamos lá e nós passávamos o dia louvando ao Senhor, declarando a palavra. E eu sei que algumas pessoas já estão perguntando, mas se vocês criam em Deus para curar ele, por que ele morreu? Porque ele quis. Ele já tinha sido curado de doenças que os médicos já tinham desenganado ele. Ele já tinha tido câncer super agressivo e Deus havia curado ele. Ele já tinha tido uma infecção generalizada e Deus já havia curado ele. Mas chegou uma fase, queridos, ele não era idoso, mas ele simplesmente quis morar com o Senhor. Ele quis. A Paulo diz, olha, eu queria também. Mas visto que eu ainda tenho um trabalho para realizar aqui, por causa de vocês eu ainda vou ficar, mas é incomparavelmente melhor estar com ele. Às vezes a gente fica triste com quem morre, mas, amados, quem está morrendo, a gente chora, mas quem morreu está se alegrando e celebrando, porque lá é muito melhor do que aqui. E sabe, queridos, meu cunhado, ele teve um vislumbre, ele era um profeta de Deus, e ele teve um vislumbre da glória. E no momento que ele teve o vislumbre da glória, nós percebemos que a fé dele não estava mais para ser curado. Porque se ele quisesse ser curado, ele teria sido, porque ele já tinha sido curado de outras doenças mais graves do que essa. Mas ele decidiu partir. Mas como ele não estava mais falando, a gente não sabia o que estava no coração dele. Deus, ele só conseguiu ministrar o nosso coração um tempo depois. E a gente entendeu por que ele partiu. Mas o ponto que eu quero ministrar para você hoje pela manhã não é se porque ele morreu ou porque ele deixou de morrer, isso e aquilo, porque a gente sabe que a vontade de Deus é uma só, é que Deus quer nos curar e que a gente tenha longos dias sobre a terra. E ponto final. O ponto que eu quero ministrar contando essa experiência foi exatamente no dia do falecimento dele. Nós estávamos lá, na realidade nós estávamos em casa, porque nós não podíamos dormir, nós passávamos o dia lá, mas nós tínhamos que ir para casa dormir. E o médico, quando liberou a gente para ir para a UTI, chegar no hospital, ele disse, olha, chega depois das 10 horas, porque o período da manhã é o período que eles têm para fazer os exames, a asepsia, a limpeza, isso e aquilo. Ele disse, chega depois das 10, 10 e meia. E assim a gente fazia. Só que nessa sexta-feira, nós fomos acordados, eu estava dormindo com a minha irmã no mesmo quarto, nós fomos acordados às 8 horas da manhã, e era o médico. E quando a gente recebeu aquela ligação, antes do médico falar qualquer coisa, só pelo fato de sabermos que era o médico, nós já tínhamos uma nota dentro que a coisa tinha ficado grave. E ele disse, olha, o nome da minha irmã é Silvia, ela disse, Silvia, eu sinto muito, mas eu preciso que vocês venham para o hospital, porque provavelmente ele não vai passar do período da manhã. E ali a gente chegou, entrou na roupa e voamos para o hospital. Quando chegamos no hospital, antes de entrarmos na UTI, o médico nos chamou à parte, explicou o que era que ia acontecer. Exatamente o que era que ia acontecer. Ele disse, olha, ele está sedado, então ele não está mais consciente. Nós sedamos ele para ele não ter nenhum tipo de dor, nem de desconforto. Vocês vão perceber, mesmo depois que ele parar de respirar, vocês vão perceber o peito dele ainda inflando, é por causa das máquinas, ele estava ligado a máquinas. Porque como os pulmões também são músculos, então ele não tinha mais força para respirar por ele mesmo, então precisava de um respirador artificial.
Então, ele tinha algumas coisas ligadas a ele. Ele disse, mesmo que isso ainda se mexa, isso não quer dizer nada porque agora são as máquinas. E vai acontecer assim, assim, assim. Então, nós estávamos dentro de uma atmosfera que a gente não sabia como se comportar. Por nós não termos a revelação do que estava no coração dele, que ele já havia decidido partir para o Senhor, a gente estava naquela, a gente crê para ele ficar ou crê para ele ser liberado. Porque quando sua alma ela está envolvida numa história, você tem que aquietar a sua alma para você poder perceber o que seu espírito está para dizer. Mas quando você não tem, num caso como esse, às vezes, vamos dizer assim, aquela capacidade de aquietar, porque é um ente querido que está ali, então você ora em línguas. Porque você sabe que é uma oração que você não vai errar de jeito nenhum. E a vontade de Deus é feita. E aí nós estávamos, nós entramos, nós vestimos aquela roupa e entramos na UTI e ficamos orando em línguas. Havia o presidente do Ministério Verbo da Vida, que ainda não era o presidente na época, mas o que está agora, Guto. Um dia antes ele havia chegado em São Paulo para estar conosco nesse período. Então, Guto foi conosco para o hospital. E eu liguei para um amigo do meu cunhado, um grande amigo dele, que é pastor de uma das igrejas do Verbo da Vida lá no interior de São Paulo. Ele estava nessa cidade e ele chegou no hospital quase igual com a gente, ele veio voando. Então, estávamos nós 4 ao redor da cama, orando em línguas. E o quadro era o seguinte: a cama estava aqui, haviam outros leitos, né? Então eles puxaram a cortina para a gente ficar mais reservado. E havia a cama, um monitor que marca os batimentos cardíacos, a temperatura corporal e outras coisas lá que eu não sei o que é. E os respiradores, enfim. E eu tinha ficado no pé da cama. Todas as vezes que eu chegava lá, eu ficava no pé da cama, porque meu cunhado, ele gostava de massagem nos pés. Mesmo ele no leito lá, ele era folgado. Que ele chegava, quando eu entrava, ele fazia assim, mexia com os pés, para eu ficar fazendo massagem nos pés dele. Então, eu ficava lá, no pé da cama, e fazia massagens no pé dele. E aí, minha irmã ficou do lado, perto da cabeça dele, assim, reclinada perto da cabeça dele. E esse amigo do meu cunhado do meu lado e Guto do outro lado da cama. E todo mundo com a cabeça baixa, orando em línguas, né? Estávamos chorando, existe uma dor naquele momento, não é errado chorar. E a gente orando em línguas, e de olhos fechados, e de repente eu senti vontade de abrir os olhos. E eu abri os olhos e fiquei com aquele quadro, a cama na minha frente e o monitor, que marcava a temperatura e os batimentos cardíacos assim. Isso era o meu campo de visão. E eu fiquei olhando, e de repente, os batimentos cardíacos dele estavam entre 68 e 71. De repente, os batimentos cardíacos dele sobem para 150. Dá um pico e depois despenca. Então, quando isso começou a acontecer, eu sabia que ele estava morrendo. Porque eram os órgãos, o coração tentando compensar os outros órgãos que estavam parando. E aí, de 150, baixou para 30, 20 e 0. Quando dá 0, a máquina dispara, faz aquele barulhinho. E quando isso aconteceu, eu dei um grito na UTI. Eu peguei nos pés dele e eu disse, Gilson, reage! Porque eu não sabia. Eu queria que ele vivesse. E quando eu dei aquele grito, os batimentos cardíacos subiram novamente. E foram para 70 e fizeram o mesmo processo. 150, deram um pico para 150 e depois caíram novamente. E isso se repetiu mais 3 vezes. Enquanto isso estava acontecendo, olha, eu estou relatando isso para você, está levando alguns minutos.
Mas isso eu estou falando de segundos. Ok? Então eu quero que você pegue isso. Isso foram segundos. Foram momentos rápidos. Enquanto isso estava acontecendo, eu tive uma das experiências mais marcantes da minha vida espiritual. A Bíblia fala sobre sonhos, sobre visões. E muitas coisas que pessoas estão chamando de sonhos e de visões, na realidade, é fruto de barriga cheia antes de dormir. Por quê? Porque quando Deus te dá algo que é dele, você tem entendimento e aquilo traz uma mensagem para alerta, ou para edificação, ou para consolo. Mas uma palavra vai ser associada e você vai entender qual é a mensagem de Deus. Pessoas que chegam para mim e dizem, eu sonhei com uma coisa preta debaixo da cama, ou com não sei o quê. Eu não sei o que é que significa. Esquece, amado, foi porque você comeu muita pizza antes de dormir. Porque o sonho e as visões de Deus, elas são entendíveis. Porque são meios que Deus nos dá para comunicar algo. Se Deus quer nos comunicar algo e quer que a gente entenda ou ouça aquele algo, como é que Ele vai nos dar uma mensagem que a gente não sabe entender? Não faz sentido, amado. Eu saber que todos vocês aqui falam, vamos supor, eu sei que tem pessoas aqui que falam inglês, falam espanhol, mas imagina que a gente só fala português. E eu chegasse aqui e começasse a trazer uma mensagem em chinês para você. Você ia olhar para a minha cara e ia ficar assim, tá doida? Tá falando o quê? Então, às vezes as pessoas pensam que Deus faz isso. Deus traz uma mensagem que você fica voando, que você não entende. Queridos, Deus quando Ele fala claro, Ele fala com o propósito de ser entendido. Nesse campo das visões, existem 3 tipos de visões. Existe a visão espiritual, que é aquela que nós vemos aqui dentro, no nosso espírito. É algo que você não está vendo com seus olhos naturais, mas você vê aqui dentro do seu espírito. É o tipo mais simples, mais comum, que pode acontecer com qualquer pessoa. O segundo tipo de visão, que é a visão uma visão intermediária, ela é chamada de êxtase. Diga êxtase. Que foi esse tipo de visão que Pedro teve em Atos 10, quando ele viu o lençol descendo. Quem já leu essa passagem na Bíblia? Que Deus fala para ele, Pedro, mata e come. E era só animais imundos que para o judeu não era lícito comer. Quando a Bíblia fala sobre essa visão, diz que Pedro teve um êxtase. Diga êxtase. O que é que significa ter um êxtase? Deixa eu dar um exemplo. É como se eu estivesse aqui, nessa sala com vocês, e de repente, eu perco os meus sentidos naturais, a audição, o tato, a visão, eles são desligados ou desaguçados, e eu entro na dimensão do espírito, e vejo apenas na dimensão espiritual, ok? Eu não tenho mais consciência da sua presença, eu não tenho mais consciência de você falando. Eu estou absolvida apenas no mundo espiritual. Foi isso que Pedro teve. Ok? Agora, o tipo mais alto de visão é chamada visão aberta. Diga visão aberta. Esse tipo de visão é bem parecido com o êxtase, só que com uma diferença. É como se eu estivesse aqui, eu continuo te vendo, te ouvindo, mas também estou consciente do mundo espiritual. Então eu vejo os 2 mundos ao mesmo tempo. Ok? Entendido isso? Então no êxtase, os meus sentidos físicos, eles são desaguçados, são desligados. Mas na visão aberta, eu tenho consciência dos 2 mundos ao mesmo tempo. Esse tipo de visão não é frequente. Esse tipo de visão, ele pode até acontecer com pessoas, vamos dizer assim, normais. Mas, geralmente, quem tem esse tipo de visão são pessoas com um chamado profético ou apostólico. Ok?
Porque o que marca o ministério de um profeta não é profecia. Ok? A gente depois vai ter um estudo só sobre os dons ministeriais, para que a gente possa entender a bagunçada que o povo faz a respeito de pastor, de profeta, dessa bagunça toda. O profeta, ele é, antes de qualquer coisa, um mensageiro da palavra de Deus. Ele é levantado para pregar e ensinar a palavra de Deus, tanto quanto o pastor, o mestre, o apóstolo, o evangelista, só que debaixo de uma inspiração divina. Os outros têm inspiração divina também, só que os dons de revelação são o equipamento que traz a mensagem para um profeta. Ok? Então, vamos supor que um pastor, um mestre, ele vai e estuda o que marca o ofício de um mestre, é a revelação das Escrituras, ele vê coisas na palavra que a gente nem vê. Você vê um mestre ministrando, ele começa a falar a palavra e começa a explicar a palavra e você diz assim, meu Deus, li tantas vezes essa passagem, nunca tinha visto dessa forma, nunca tinha percebido isso. Já aconteceu isso com você? Pronto. Isso é o ofício do mestre. Um profeta, geralmente, ele não sabe o que vai ministrar. Geralmente, ele recebe informações, na medida que ele está ministrando, de coisas que Deus vai revelando para ele. E às vezes parece que a ministração de um profeta não faz muito sentido, porque ele pode atirar daqui e de repente falar uma coisa que parece que não tem nada a ver. Mas ele está alcançando necessidades de pessoas que estão presentes. Entende? Não é que um profeta é bagunçado, ninguém entende nada. Não, não é isso, senão não havia edificação. Mas é que ele é movido totalmente pelos dons de revelação. E isso vem por causa do equipamento que faz parte do ministério dele. Então, uma pessoa que tem uma visão aberta não é uma coisa corriqueira de se acontecer. E naquele dia, o que aconteceu dentro daquele ambiente de UTI foi que eu tive uma visão aberta. Os meus olhos naturais estavam abertos, mas os meus olhos espirituais também foram abertos para perceber e enxergar o mundo espiritual. E o que foi que eu vi? Pergunta para mim, o que foi que você viu? Eu não sei se você já teve ou já ouviu algum estudo, alguma ministração de como é que uma pessoa morre. Eu assisti um filme, há uns anos atrás, e eu achava que quando a pessoa morria, vamos supor que a pessoa está deitada, de repente o espírito se levanta e some. E essa era a ideia que eu tinha sobre como uma pessoa morria. Você sabe que quando a pessoa morre, não é porque o seu coração deixa de bater, mas é porque o seu espírito sai da casa. E porque o espírito sai da casa, os órgãos param de funcionar. Ok? Vocês querem que eu troque de microfone? É melhor, né? Ou tá... Pronto. Tá ligado? Glória a Deus. Pronto. Tá comigo? Tá achando interessante até aqui? Quer que eu continue? Então veja só. A Bíblia fala em Tiago, você não precisa abrir lá, mas só para quem está anotando, ou para quem quer anotar. Tiago capítulo 2, versículo 26, diz que a vida do corpo está no espírito. Assim como a fé sem obras ela é morta, assim também o corpo sem o espírito ele é morto. Então, o que faz você, o seu corpo, a sua casa, andar, falar, viver, é porque dentro de você tem um espírito. Ok? Então, você não é isso que você toca. Você não é isso que você vê no espelho. Você é uma pessoa espiritual que mora dentro dessa casa. Quando a Bíblia diz aquele que está em Cristo é uma nova criatura,
As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, não está falando a respeito da sua casa, da casa que você mora, mas sim do homem interior que está dentro de você. Ok? É por isso que quando uma pessoa morre, o corpo dela morre, mas ela está viva. Porque o eu verdadeiro não morre nunca, ele é eterno. E o eu verdadeiro, amados, de uma pessoa, de um corpo que morre, é que se ele tiver Jesus, ele sobe. Se ele não tiver Jesus, ele vai para a cave, ele vai lá para o subsolo do inferno. Isso é a realidade. Não adianta a gente enfeitar dizendo que tem um estado intermediário de alguém que está dormindo. Não, meu irmão, não existe estado intermediário. Ou sobe ou desce. Então você precisa ter certeza da sua salvação. Amém? Mas enfim, naquele momento que eu estava ali, e Deus abriu os meus olhos espirituais, o que foi que eu vi? Eu vi como a morte acontece. Eu vi o espírito do meu cunhado saindo do corpo dele. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ouvido nenhuma ministração sobre isso. Eu nunca tinha nem a ideia. A única ideia que passava na minha cabeça era que simplesmente o espírito levantava assim e sumia. Mas não é assim que acontece. Aí você pode dizer, Sâmia, você disse que Deus, quando dá uma visão, ele traz uma instrução, um ensinamento ou um consolo. Qual é a instrução nisso? Queridos, eu pensava que primeiro aquilo era coisa da minha cabeça, mas aqui eu sabia que não era, porque era real, assim como eu estou vendo você. Só que quando uma coisa, e aprende isso, quando você tem uma experiência com Deus que você nunca ouviu ninguém falar e não tem base na Bíblia, ou pelo menos você pensa que não tem, ou você não conhece, não saia por aí perpetuando ou propagando aquilo, sem antes ter certeza de que aquilo tem base nas Escrituras para você dizer. Como eu estava dentro de uma situação onde as minhas emoções estavam envolvidas, e mesmo que eu soubesse que aquilo era real, eu queria antes expor aquilo para uma pessoa mais madura, para não simplesmente abrir a boca e falar, e aquilo ser uma coisa da minha cabeça, porque o diabo também pode te dar experiência espiritual, sabia? Se você não sabia, fique sabendo. Que da mesma forma que nós podemos ter experiências espirituais com Deus, o diabo, a Bíblia fala que ele pode até se disfarçar em anjo de luz para enganar você. Então nós precisamos ter o quê? Você viu um dos anúncios da livraria, 7 passos para jogar uma profecia. Tem muito crente engolindo profecia que não veio de Deus, só porque alguém disse, assim diz o Senhor, quando na realidade não era nem o Senhor nem a senhora. Era a cabeça da pessoa, ou ainda pior, talvez alguém influenciado por um espírito de engano. Dentro da igreja, dentro da igreja. Ou você acha que quando Jesus disse que o joio estaria no meio do trigo, estava se referindo a quê? Se fosse no mundo, queridos, ficaria muito claro que seria de fora. Mas o engano, o pior engano que existe é que o diabo sempre vai pegar um pouco de verdade e mistura com um pouco de mentira para enganar, ou tentar enganar, aqueles que não têm o conhecimento da palavra. Então, preste atenção. Na hora que eu vi aquilo, eu vi o espírito do meu cunhado saindo pela boca dele. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre aquilo. Eu nunca tinha visto nenhum estudo sobre aquilo. E aquilo era uma coisa completamente nova para mim e esquisita. Assim como está sendo talvez para algumas pessoas que eu estou vendo elas olharem assim. E eu guardei aquilo no meu coração. Até que, uns 2 meses depois, eu tive a oportunidade, meu cunhado foi enterrado, eu viajei, eu viajei para São Paulo, fui para Campina Grande para o enterro, depois voltei para São Paulo. Até que eu voltei no final do ano, para o Natal, no período do Natal, e o pastor Bud, que na época era o presidente do Ministério Verbo da Vida, o meu pai espiritual, havia nos chamado para passar o dia de Natal com eles. E naquele momento, eu tive a oportunidade de relatar a experiência que eu tinha tido. Porque ele era meu guia espiritual, meu pai espiritual, uma pessoa madura,
e esclarecida nas Escrituras, então a pessoa mais indicada para me trazer uma iluminação era ele. E eu citei, eu disse, pastor Bud, aconteceu isso, 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 isso. E à medida que eu ia relatando isso para ele, ele começou a chorar. Ele tinha muito amor pelo meu cunhado, e ele começou a chorar e a rir. E eu disse, pastor, eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça, mas eu sei que não é coisa da minha cabeça, porque eu sei que aquilo é real, foi real, mas eu não tenho base bíblica para respaldar isso. E ele riu, olhou para mim e disse assim, filha, você não lembra quando Deus fez o homem? Abre sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, querido. Isso vai trazer libertação para a sua vida, eu posso te garantir. Aleluia. Você está comigo? Diga amém. Não sei se você percebeu, mas eu não estou pregando hoje, eu estou ensinando a palavra. Amém? Então, presta bem atenção, inclina os seus ouvidos, porque essa palavra é vida e saúde para quem acha. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou aonde? Aonde, gente? Narinas. O fôlego de quê? Da vida. E o homem passou a ser o quê? Então preste atenção. Mas Sâmia, você disse que você viu o espírito do seu cunhado sair pela boca. Ok. Mas deixa eu te dizer, sabe qual é a maneira certa de se respirar? Aguenta aí. Agora, olha que coisa. A Bíblia fala que quando Jesus bradou, quando ele estava na cruz, diz que ele o quê? Quem sabe? Expirou. Ou seja, o homem espiritual que dá dentro de mim e de você foi colocado no homem pelas narinas, porque as narinas é a porta de entrada. Mas a boca é a porta de saída. Sâmia, mas você disse que uma visão, ela tem a ideia de trazer um ensino, uma instrução, uma revelação. Ok. Além dessa revelação, quem aqui já tinha ouvido isso? Então, já é uma revelação. Número 1, revelação número 1. Revelação número 2. Essa palavra fôlego, ela também é sinônimo da palavra espírito. É também sinônimo da palavra respiração. Querido, em nome de Jesus, presta bem atenção, porque eu creio que isso vai despertar você para uma realidade poderosa. Sâmia, você está dizendo que a palavra espírito, fôlego, respiração, é a mesma coisa? É. Então isso significa que o fato de você estar respirando, você está manifestando que você tem vida. Ok? Agora, e essa vida foi colocada dentro de você por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Ou seja, o que nós temos dentro de nós hoje é um fragmento do que está dentro do próprio Deus. Vocês não entenderam, não. Amor, posso rasgar isso?
Imagina que toda essa folha aqui é Deus. Todo mundo está vendo a folha? Deus, Ele é amor, bondade, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Existe integridade, existe excelência. Imagina todos os atributos de Deus aqui dentro. E esse pedacinho de papel aqui tem o mesmo que esse aqui tem? Sim. Vou perguntar de novo. Imagina tudo que Deus é e tem. Ok? Deus é maravilhoso, não é verdade? Esse pedacinho de papel aqui, esse pequenininho, piquititinho, tem o mesmo, a mesma substância, a mesma essência, o mesmo DNA que esse grande tem? Amém. Sabe quem é esse aqui? Ele tira dele mesmo e ele nos reparte. Ele nos deu um pedacinho dele mesmo. A própria essência de Deus está dentro de mim e de você pelo Espírito. Porque o nosso Espírito veio do próprio Deus. Então, é inadmissível, uma vez que você nasceu de novo, você dizer que não pode perdoar, não pode amar, não pode andar em amor. Porque você tem o DNA de Deus dentro de você. É como um perfume. Você pega um perfume grande e você tira uma gota dele. A gota que você tira tem os mesmos elementos aromáticos do vidro grande. Talvez você esteja dizendo, Sâmia, mas eu discordo de você, porque você disse que tudo que Deus é e tem, nós temos também. Só que a Bíblia diz que Deus é onisciente e a gente não é onisciente. Quem foi que disse? Peguei sua atenção. Quando nós estávamos no mundo, perdidos, sem salvação, sem Jesus, nós ainda éramos um espírito, porque o espírito é eterno e ele vem de Deus. Só que as decisões que nós fazemos na nossa vida determinam se nós vamos andar pela estrada da vida ou estrada da morte. Mas mesmo que você esteja andando na estrada da morte, sem Jesus, sem salvação, você ainda tem um espírito eterno. Ok? E esse espírito, por ele ter vindo de Deus, tem, não na mesma proporção, porque lembra que Deus é o vidro grande de perfume, elementos de onisciência. E vou te provar. Quem fala francês aí me ajuda, porque eu já ouvi as duas expressões, assim, pronúncias. Quem aqui já teve um déjà vu? Esse déjà vu? Déjà vu? Viu? Então, esse trem aí. Você sabe do que é que eu estou falando? E você chega e diz assim, já vi isso. Você acha que aquilo foi o quê? Foi uma fragrância, uma faísca, uma brasinha do elemento de onisciência que tem dentro do espírito do homem, que conseguiu pegar um vislumbre do futuro. Agora, quando você nasce de novo, quem é que vem para dentro da casa morar contigo? Vamos lá, gente, é aula hoje. O Espírito Santo, ele anda assim com Deus, ó. E ele sabe até mesmo o que passa
nas profundezas de Deus. Então, quando você se torna a habitação do Espírito Santo, a própria Bíblia diz no Evangelho de João que ele anunciará as coisas que ainda hão de acontecer. E aí, por causa do Espírito Santo, você consegue estar mais perceptível, porque agora o seu espírito foi habilitado para perceber as mensagens de Deus. Você consegue perceber não apenas desígnios, intenções, motivações, como também revelações sobre o futuro. Eu chamo a existência, Pai, uma igreja que pula, que vibra, que celebra a sua palavra. Ok? Entendido até aqui? Agora, vamos para... Isso foi a segunda revelação, ok? Terceira. Estão gostando das revelações? Terceira revelação. Se a palavra espírito é a mesma palavra respiração, fôlego, vida... E o nariz, as narinas, é a porta de entrada. E a boca é a porta de saída. O que é que sai pela boca? O que é que... A Bíblia fala em Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca você comerá. O que é o fruto da boca? Palavras. Palavras. Com o que produzem os nossos lábios. Os nossos lábios produzem palavras. Diga, meus lábios produzem palavras. Então, algumas pessoas dizem, esse povo que fica falando que tem que declarar, tem que declarar, tem que declarar, tem que declarar. Por que tem que declarar? Porque o fruto do Espírito, o fruto é expressado através de palavras. O Espírito é também vida. Então, quando você fala, aquelas palavras estão carregadas de Espírito, de vida e de poder. Por isso, Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Agora, se Jesus dizia que as palavras que saíam da boca dele eram espírito e vida, quando você está cheio da palavra de Deus, quando o seu espírito humano foi recriado pelo novo nascimento, e você começa a falar as palavras de Deus pela sua boca, essas palavras não se dissolvem no ar, elas saem carregadas de poder, porque elas são espírito e vida para construir, para realizar aquilo que você declara. Aleluia! Preste atenção. Hoje de manhã eu estava vindo com meu marido. Hoje é dia 18, né? Hoje nós fazemos 2 meses de casado. Lindo. Deus é bom. Nós estávamos vindo para aqui, para a igreja. E vinha um carro na nossa frente, que estava soltando muita fumaça pelo o cano de escape. Vocês chamam cano de escape aqui? Tubo de escape. Fumaça preta. Abre sua Bíblia. Olha para a pessoa que está do seu lado, faz assim para ela. Diz, Jesus vai te pegar. Diga, Jesus vai te pegar. 2 Coríntios, capítulo 2. Você está gostando, querido? Quero ver na hora da prática. Segunda Coríntios. Segunda eu abri primeira. 2 Coríntios capítulo 2. Quem encontrou, diga amém.
Versículo 14 diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, 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 e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, não algumas vezes, mas sempre, nos conduz em triunfo, e por meio do pastor, por meio da esposa do pastor, por meio de quem? Faz assim. Olha para mim, faz assim. Agora faça assim. De mim. Por meio de nós, manifesta em todo lugar. Então, para de ser crente agente secreto, que só louva, que só diz coisa bonita, que só dá glória a Deus dentro da igreja. Sabe que o pecador não tem vergonha de chamar palavrão na sua cara, mas você às vezes tem vergonha de dizer glória a Deus na cara deles. Chega num lugar onde palavrão está sendo dito e faz glória a Deus. Você vai ver, ó. Sabe por quê? Porque vida e espírito estão sendo liberados pela sua boca. Por meio de manifesta em todo lugar o quê? Leia para mim. Você precisa trazer a Bíblia para a igreja, viu, querido? Vamos lá. Manifesta em todo lugar o quê? O quê? Mais uma vez. O cheiro. O cheiro. Ai, que eu tô com vontade de correr. O cheiro, na minha Bíblia, é fragrância. Ei, quem lembra do perfume grande? E quem lembra da gota de perfume? Então, se o perfume grande cheira, bom, a gota também. Aí ele diz o quê? Versículo 15. Porque a gente já sabe que Deus é um bom cheiro. Mas aí ele diz, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. A gente chega perto dos salvos, eles sentem um cheiro bom nosso. E a gente chega perto dos que se perdem, eles também vão sentir o bom perfume que nós temos. Agora, imagina só. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume e que nós manifestamos o cheiro, a fragrância do seu conhecimento, da sua vida, daquilo que ele realizou em nós. Ok? Quem aqui já abraçou uma pessoa com um perfume forte? O que foi que aconteceu com você depois? O cheiro dela pegou em você. Agora eu te pergunto, que perfume você tem usado? Qual é o odor mais forte que você tem liberado em você? Quando as pessoas abraçam você ou entram na sua área de contato, elas saem com cheiro de quê? De vida, de paz, de cura? Ou elas saem com cheiro de fofoca, de inveja, de ciúme, de divisão? O que você fala nesse aspecto? Deixa eu reformular. Aquilo que é a influência dentro de você é mais forte do que palavras maquiadas que você fala. Quando eu estou falando a respeito de palavras, eu estou falando daquilo que sai do seu coração. O que sai do seu coração pode ser coisa boa e pode ser coisa ruim. Porque se não fosse assim, Provérbios diz, sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque é de lá que saem as saídas da vida. Mas se você não guarda o seu coração, de lá vai sair o quê? Saídas de morte. Então, quando você fala do coração, ou você produz coisa boa, ou você vai produzir coisa ruim. Mas nesse meio tempo, você pode ter coisa ruim no seu coração.
invejas, divisões, facções, ciúmes, porfias e todas aquelas coisas lá que Gálatas fala. E você querer maquiar aquilo, botar uma maquiagenzinha, um blush, um pozinho. E você está com inveja da pessoa porque ela foi promovida ou porque ela recebeu uma bênção. E você dizer assim, oh, fulano, eu estou tão feliz. E dentro de você está se roendo de ciúme. Nesse caso, o que é mais forte em você é o cheiro que você libera, mais do que a palavra que você falou. E quem anda no Espírito vai saber discernir. Não é espírito de julgamento, não. Para de ficar julgando a vida dos outros. Não é eu acho. E nem é aqui que você percebe. Agora, voltando para o que Coríntios fala, ele diz que nós somos o bom perfume. E o que isso tem a ver com a história do carro? Nós vimos de manhã agora e tínhamos um carro que estava saindo muita fumaça pelo tubo de escape. E eu disse, nossa, que fumaceira. E o meu marido disse, isso é uma válvula, talvez seja uma válvula. Talvez seja a válvula GR. A válvula GR. Pode ser outras coisas, mas ele disse, talvez seja a válvula GR, porque ele teve um carro que uma vez deu um problema nessa válvula. Agora, o que é que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tem tudo a ver. Porque ele diz, uns são bom perfume. Quem é que se torna o bom perfume? Imagina que a Bíblia diz que quando nós estávamos sem Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora me diga, quando é que um morto cheira bem? E quando vai passando o tempo, aí é que piora. Ixi, eu estou morto há 17 anos. Vixe, está podre já. Não é assim? Morto cheira mal. Então, um morto, o que ele fala, cheira mal. Por mais que seja uma coisa boa. Por quê? Porque se a vida de Deus é colocada dentro do nosso espírito, e é a partir dessa vida que nós florescemos e nos tornamos o bom perfume de Cristo, então uma pessoa que não foi lavada pelo lavar regenerador da palavra, está com mau hálito espiritual. Já falou com alguém que tinha mau hálito? Bafo de onça. Vocês usam essa expressão aqui, bafo de onça. Bafo de bode. Tem hora que você está falando com uma pessoa assim, e que você se afasta, e aí a pessoa fica olhando assim, não, é porque eu estou com um resfriado, não quero me aproximar de você. Você sabe, deixa eu te dizer isso, eu estou já terminando. Que quando uma pessoa tem mau hálito, eu não estou levando em consideração, queridos, existem pessoas que têm problemas no estômago, não é falta de higiene, ok? Eu estou falando a questão da higiene, tá certo? Quando uma pessoa tem mau hálito, você não consegue nem prestar atenção no que ela fala. Eu uma vez fui para uma fila, estava num congresso de ministros. E o ministro que estava ministrando chamou os outros ministros à frente para ele orar. E meu irmão, esse ministro tinha um bafo de bode. Tão absurdo, que quando ele começou a orar pelo povo, o povo caiu de cara. Agora eu já sei, não foi unção coisa nenhuma. Na hora que ele chegou para orar por mim, o que foi que ele fez? Ele botou as mãos aqui e ele travou minha cabeça, então eu não podia nem mexer minha cabeça. Agora, na hora que ele estava orando por mim, o espírito de profecia veio sobre ele e ele me deu uma profecia. Pergunta que profecia foi? Não sei. Eu não consegui prestar atenção no que ele estava falando, porque além do bafo de bode, eu acho que tinha uma lacuna ainda no meio dos dentes dele, que de vez em quando a bolinha soltava assim. E eu fazia... E eu acho que ele pensava que era o poder, mas não era poder coisa nenhuma. Eu estava tentando ver se eu me libertava da mão dele.
cheiro faz com que você não queira aquilo que a pessoa tem, por mais bonito que seja. Trazendo isso para o âmbito espiritual, quando você, uma vez foi lavado pela palavra, mas você não alinha as suas palavras ao que está escrito, aquilo diante do Senhor tem mau hálito. Porque fostes lavados para manifestardes a fragrância. E a fragrância de quê? Do conhecimento. E não se manifesta fragrância do conhecimento falando contrário ao conhecimento de Deus que está manifestado na palavra de Deus. Aí as pessoas dizem, esse povo da fé tem que sempre declarar positivo, declarar isso, declarar aquilo. Queridos, não é declarar positivo, é declarar o que a palavra de Deus diz. E Deus sempre vai ter um bom relatório sobre nós. Quando você começa a falar fora do que a palavra de Deus diz, você foi lavado, mas você está contaminando o seu espírito com mau cheiro. É pumba, toma. Mas você já viu que coisa maravilhosa é você falar perto de uma pessoa com um hálito gostoso, que chega e manifesta aquele cheirinho, no caso, né, quando você só se aproxima nesse ponto assim, quando você tem intimidade. Então, falar uma particularidade assim. Quando a gente acorda, ninguém acorda com um hálito de rosas. Não é? Então, quando a gente acorda, a gente faz, peraí, a gente só dá um selinho e corre e, lava, e vai escovar os dentes. Porque ninguém merece, amado. Pode ter o amor que for. Mas quando a gente termina de escovar os dentes, aí sim, o bom dia tem outro gosto. Não é verdade? Aquele cheirinho gostoso. Você gosta de sentir aquele cheiro. Quando nós estamos, queridos, falando a palavra de Deus, mesmo que os nossos sentimentos, porque o frasco do perfume não pode determinar o cheiro do perfume. É por isso que os frascos são de vidro. Por quê? Porque existem determinados materiais que, se você colocar aquelas essências, elas podem adulterar a essência do perfume. Como garrafas de plástico. Então, o que acontece? O seu corpo não pode interferir no cheiro da essência que você tem. Mas quem é que vai determinar? Você. Você tem que determinar que o que vem desse corpo, porque ele está morto. No sentido de quê? Não porque ele está morto, mas porque o pecado ainda está no corpo. A Bíblia diz que nós vamos ainda receber um corpo incorruptível. Ok? Mas esse corpo, se você não sabia, cada dia que passa você vai envelhecendo. Por causa da morte que ainda está operando nele. Mas você pode impedir que a morte, ou os sentimentos, ou os desejos carnais da sua carne interfiram no cheiro da fragrância que está dentro de você. Porque uma vez que você mistura o que você sente com o que você tem dentro de você, ao invés de ser um bom hálito que você libera para Deus, você vai ter bafo de bode liberando para Deus. E Deus não pode chegar perto de quem está cheirando mal. Estão aprendendo alguma coisa? Queridos, existem banhos que é difícil. Principalmente quando está 5 graus, 9 graus. Você levantar da cama. Você pular da cama 7 horas da manhã. E entrar, por mais que a água esteja quentinha, mas o espaço entre sair das cobertas quentinhas, ficar pelado,
Essa é a pior parte, porque você tem que deixar já a torneira aberta e fazer carreira. E quando você termina o banho, também tem que vestir a roupa rapidinho para o corpo não pegar o impacto do frio. Caramba, deu tanto trabalho para Deus banhar você, lavar você, com o sangue do Cordeiro para que você se torne alvo, limpo. Não contamina a essência do que você recebeu por causa de colocar dentro de você aquilo que não faz parte mais da sua natureza. E aí eu vi para aquele carro e na hora Deus falou comigo. Porque está desregulado. Libera fumaça preta. Mas quando um carro está bem regulado, você nem vê o que sai de dentro dele. Mas aquele tem um efeito. O fato de você não ver o que está saindo da sua boca, não significa que se perdeu no ar. E o maior problema das pessoas é achar que palavras ditas, sejam boas ou sejam ruins, elas simplesmente evaporam. E não é assim. E sabe por quê? Porque o que sai do escapamento de um carro, vamos lá, engenheiro, é o monóxido de carbono, é isso? Monóxido de carbono. E esse monóxido de... Você não vê, mas ele está fazendo um efeito na nossa camada de ozônio, que está formando um buraco nela, onde os raios do sol, que são prejudiciais, a parte que é prejudicial, está passando e chegando a nós, porque aquilo que não se vê está causando um buraco na nossa camada de proteção da Terra. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando a palavra de Deus diz que você foi lavado, que você foi remido, que você é guardado, que você é salvo, que você é liberto, no dia que você nasceu de novo, Deus te cercou com uma sebe de proteção. Sobre você existe uma camada de proteção que te envolve, que te guarda. E essa camada de proteção, ela só pode ser destruída de dentro para fora. Acho que vocês não entenderam ainda não. Se você não regular o motor do seu carro, você está pensando que as palavras que você está dizendo não têm efeito nenhum. Mas se forem palavras desalinhadas com a palavra de Deus, você está liberando monóxido de carbono que está furando a camada de ozônio da sua proteção espiritual. Palavras não são apenas palavras. Palavras que você fala é fruto da vida que está dentro de você. Agora, se você está pegando a vida que está dentro de você e está colocando sementes erradas, essa vida vai manifestar a erva daninha no seu jardim. Mas se você pega essa vida que você tem dentro de você e você coloca a palavra e a semente incorruptível da palavra de Deus misturada a isso, o que vai crescer na sua vida é a manifestação da palavra de Deus na sua vida. Aleluia. O espírito que está dentro de você é liberado pelo que sai da sua boca. Um dia, essa vida vai estar com o Senhor. Mas enquanto nós não estamos com o Senhor, Deus nos deu um espírito vivificado para quê? Para construirmos o mundo ao nosso redor. Para mudar as circunstâncias ao nosso redor. Porque do fruto da boca a gente vai se fartar e a gente vai comer. Mas eu vou declarar o que eu não sinto, o que eu não vejo? Isso é fé. Mas quando você começa a declarar só o que você está vendo, isso só vai reforçar e aumentar o que você está vivendo. Sâmia já está ruim.
E está ficando pior com as desgraças que você está liberando pela sua boca. Porque você está achando que não tem influência de nada. O grupo de louvor pode subir? O que você tem que fazer? Libere vida. Está doente? Começa a declarar: Pai, eu te dou graças, porque meu sistema imunológico é forte, é saudável, pode dar 0 grau, pode dar temperatura abaixo de 0, mas eu não vou gripar, eu não vou constipar, eu não vou ficar de cama. Eu já começo a declarar. Agora, sabe qual é o grande problema dos crentes? Eles só tomam remédio depois que já estão doentes. Querido, toma a vacina em vez de tomar o remédio. Vacina se toma antes, para que quando a doença chegue, ela vai passar direto por você, porque a imunidade, a camada de ozônio está lacrada, está blindada, está fechada, amados. Mas remédio, o buraco já foi feito. Toma vacina. Não deixe para declarar quando o inverno chegar. Não deixe para declarar sobre as suas finanças quando estiver passando por problema. Não deixe para declarar sobre os seus filhos depois que eles já estão grandes e estão lá no mundo. Não comece a declarar sobre o seu casamento depois que ele já tiver uma bagunça. Não comece a declarar, querido, as coisas só quando você começa a ver. Comece a ser sábio e libere as palavras de Deus. E construa o mundo, o jardim de Deus sobre a sua vida. Quando a gente declara que essas cadeiras estão todas cheias e que a gente vai sair desse prédio rápido e vai para um lugar melhor, é porque a gente está declarando o que Deus declara, independente do preço, independente da distância, independente de qualquer coisa. Nós não somos governados por esse mundo. Quem governa a nossa vida é a palavra de Deus. Nós precisamos ser o povo de uma palavra só. E como é que a gente vai ser o povo de uma palavra só? Se todo mundo falar segundo a palavra de Deus, nós vamos falar a mesma coisa. Amém? Glória a Deus. Salmo 150 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu lia esse salmo e achava que era porque tinha que cantar. Não. Depois que eu tive essa revelação, eu entendi. Deus dizendo: ei, você está respirando? Só o fato de você estar respirando para Deus e entregando as palavras certas, quando você declara e vive pela palavra, a sua respiração sobe para Deus como incenso agradável. A Bíblia diz que, lá em Apocalipse, diz que as taças que são apresentadas diante de Deus como incenso, fumaça, isso é também outra palavra para espírito. Diz que é a oração dos santos. A oração dos santos. Querido, tudo aquilo que você declara, que sai pela sua boca, alinhado com a palavra de Deus, é louvor a Deus. Mesmo que você não esteja se dirigindo diretamente para Ele. Quando a Bíblia diz que Abraão dava glória a Deus, se fortaleceu dando glória a Deus, não era que Abraão ficava: glória a Deus, 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 glória a Deus. Não. É que ele declarava: Senhor, você disse que a minha descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu. Irmãos, ele estava glorificando a Deus porque as palavras, o hálito dele estava alinhado com o que Deus havia dito. Você glorifica a Deus quando você declara o que você crê, não o que você sente. Às vezes a gente diz: eu vou para a igreja para louvar a Deus, e acha que louvar a Deus é cantar junto com o grupo. É também. Mas você sabia que você pode estar cantando o que o grupo está cantando e não estar louvando a Deus? Por quê? Porque tem que sair do coração.
Você pode estar cantando simplesmente porque você aprendeu mentalmente. E eu te digo, nós precisamos pegar nos rádios antigos, né? A gente nem fala mais rádio, a gente fala equipamento de som. Mas nos rádios antigos tinha o dial, aquela rodinha lá. E você, para sintonizar e encontrar uma rádio, você tinha que ir ajustando. Ficava... Porque até que você conseguia entender. Achava o lugar. A frequência. Você é um marido abençoado. A frequência. Querido, ajusta a frequência. Você na carne e nas suas emoções, você só vai ouvir barulho, chiadeira. É por isso que muitas pessoas saem da igreja e dizem assim, o culto hoje foi mais ou menos. Acho que o pastor, a pastora estava meio cru. Cru tá tu. Deixa eu traduzir, cru tá você. Porque quem está na frequência do Espírito, até um passarinho cantando na janela, Deus fala com ele. Quanto mais com a palavra. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga para ela, crente, ajusta a frequência. Porque quando você está com a frequência ajustada, você não é espectador, querido, você é participante. E alguém que participa não é alguém que precisa dizer assim, irmão, abre a boca, irmão, levanta as mãos, irmão, vamos louvar o Senhor de coração. Querido, antes do pessoal dizer, você é o primeiro a se levantar, você já está abrindo a boca. E não é quando a música dá um pausa que você tem que fechar a boca, não, porque você continua o seu louvor a Deus. Você não está limitado ao grupo de louvor. Se o grupo de louvor parar, salvo se for para começar a palavra. Mas às vezes tem um intervalo de uma música para outra. Comece a salmodiar. Use suas palavras para louvar a Deus, amado. Sâmia, mas eu não tenho essas palavras todas. Você sabe dizer eu te amo, Senhor? Eu te amo, Senhor, sair do coração vale mais do que Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto, Senhor, tu és grande, tu és bonito, tu és lindo, tu és não sei o que, não sei o que, não sei o que. De mente. Eles só são a pólvora para dar o start. Você pega, ajusta a frequência. E amados, eu vou te dizer, nenhum culto mais para você vai ser mais ou menos. Porque por mais que você não receba daqui, você vai receber daqui. Porque Deus nunca vai deixar você sair com fome. Duvido, amado. Duvido. Eu já tive em igrejas que eu fui ministrar, que cantou o coral das senhoras, o coral dos senhores, o coral das crianças, o coral dos jovens, o coral dos adolescentes, o coral dos pré-adolescentes. E tinha um monte de mosquito, que se você abrisse muita boca, você engolia mosquito. Uma tribulação tão grande, um calor. E eu disse, Senhor, só a misericórdia. Eu tinha tudo ao meu redor para não receber nada. Eu disse, Pai, eu vou me ligar com o seu Espírito. Ajustar a frequência. E querido, até na bagunça ao seu redor, Deus pode ministrar coisas ao seu coração. Mas eu duvido uma pessoa estar rendida, estar certa por dentro, sintonizada por dentro e ser despedida de mãos vazias. Lembre, quando a Bíblia profetiza sobre Jesus, diz que ele seria enviado para ministrar a palavra aos quebrantados de coração. Então isso significa que para você receber a palavra de Jesus, o seu coração não pode estar endurecido. Você tem que estar quebrantado por dentro. Vamos ficar em pé?
Você aprendeu alguma coisa hoje? Quem vai praticar? Que tal a gente encher esse lugar de incenso? A gente não vai cantar agora nenhuma música conhecida, porque você vai se acostumar a liberar da fragrância do bom perfume que tem dentro de você. Então, coloca o microfone na boca e começa a salmodiar o Senhor. Levante suas mãos, feche seus olhos. Todo ser que respira, todo ser que respira, todo ser que respira, louve ao Senhor. Levante sua voz, levante sua voz. Continua. Você pode não ver, mas você está liberando, amado. Incenso, vida. Vida, o Espírito e a vida está saindo pela sua boca. Está afetando sua camada de ozônio espiritual. Trazendo restauração, trazendo cura, trazendo libertação, paz, edificação. Fortalecendo sua fé. Adorando a Deus. Aleluia. Vivificados na tua presença, oh, somos curados na tua presença, somos restaurados na tua presença. Obrigado. Receba paz, receba cura, receba. Levante suas mãos, se renda, amado. Você está diante do Senhor. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, abra sua boca agora e pela fé, receba agora o enchimento do Espírito. Abra sua boca, dê um passo de fé e comece a falar. Deixa o teu Espírito estar aí querendo falar por você. Começa. Robra senderequete roba barrace. Era mamãe sondereriera riora braia so. Era mara suri andregue de roba babaia se. Era riasoro. Era braia so, braia se. Chora braba bababa xererererere. Membraga
Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada. Continua o instrumental. Obrigada, Pai, por uma igreja fervorosa. Senhor, nós declaramos uma igreja fervorosa. Nós declaramos um povo incendiado pelo Teu Espírito. Senhor, nós declaramos corações quebrantados nesse lugar. Senhor, nós declaramos pessoas que são verdadeiros adoradores. Nós chamamos pessoas nascendo de novo nas cadeiras, Pai. Pessoas sendo cheias do Espírito Santo, sem nem nós precisarmos orar por elas. Pessoas sendo curadas, Pai, nas cadeiras, por causa da unção do Teu Espírito sendo tão palpável e patente, Pai, em cada reunião, em cada ajuntamento. Milagres, sinais, prodígios, palavras reveladas, ensinos, pregações inspiradas pelo Teu Espírito, Senhor. Nós chamamos, Pai, a Tua unção atraindo o pecador para esse lugar. Nós Te agradecemos, Pai, por crescimento espiritual. Uma igreja saudável, próspera, unida, fiel, disponível, que trabalha, que serve na causa do Senhor. Obrigado por pessoas fiéis e idôneas. Obrigado, Pai. Obrigado por saúde em cada casa, em cada família aqui representada. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por provisão entrando pelas janelas, pelas portas. Eu Te agradeço por excelência, Senhor, no coração dessas pessoas. Eu Te agradeço por um espírito excelente se levantando no nosso meio. Pai, eu Te agradeço pelos ministros de louvor que o Senhor vai acrescentar, pelos ministros que já existem, mas por outros que o Senhor vai acrescentar. Eu Te agradeço pelos músicos que o Senhor vai acrescentar. Eu Te agradeço pelos diáconos que o Senhor vai acrescentar. Eu Te agradeço pelos jovens que vão chegar, Pai. Te agradeço por jovens quebrantados, servindo ao Senhor de todo o coração. Te agradeço por recursos financeiros, para que o Evangelho seja propagado, para que a obra do Senhor possa ser, Pai, propagada, avance nessa terra. Obrigado pelos pastores, Pai, que o Senhor vai nos dar. Homens segundo o coração de Deus. Casais da palavra, da fé, do Espírito, Senhor. Com um caráter irrepreensível. Senhor, eu Te agradeço, Pai, por ministros sendo levantados nesse lugar. Pai, nós Te agradecemos pela unção sobre a igreja infantil. Pai, nós queremos ter e nós vamos ter. Nós, na realidade, nós já temos, chamamos, Pai, declaramos, Pai, pela fé. Crianças cheias do Espírito, crianças obedientes à Sua palavra, crianças submissas aos pais e às autoridades, crianças que respeitam, crianças educadas, crianças cheias da Sua palavra, Pai, da ousadia do Seu Espírito. Crianças ensinadas do Senhor. Obrigada, Pai, por professores para a igreja infantil, por ministros da igreja infantil. Senhor, nós Te agradecemos por cada parte do Seu corpo. Eu Te agradeço por cura nos casamentos. Eu Te agradeço por relacionamentos quebrados sendo ligados novamente. Eu declaro os casais da igreja saudáveis, exemplos. Não só no casamento, mas também na criação dos filhos. Pai, nós chamamos a existência uma igreja saudável em todas as áreas. Muito obrigada, Pai, porque essa igreja será como um farol. Luz para o mundo, luz
Luz nas trevas. Luz nas trevas. Pessoas virão de longe para serem molhados, banhados pela palavra, pela unção, pela excelência, pelo amor. Nesse lugar, nós declaramos aquilo que nós cremos. E sabemos que isso chega para você, Senhor, como aroma suave. Porque nós estamos declarando o que a sua palavra declara. Nós chamamos os desviados. Volta! Volta! Em nome de Jesus. Nós vamos ter colheitas ainda esse ano nas nossas famílias. Eu declaro você um pregador do evangelho na sua casa, no seu trabalho. Eu declaro pessoas sendo ganhas com mais facilidade por causa do Espírito excelente e das palavras de vida saindo pela sua boca. Senhor, eu te agradeço pelo que eles ouviram aqui hoje, não caindo por terra, mas encontrando, Pai, essas sementes, encontrando um bom lugar no coração deles. Eu declaro vida para você que está assistindo pela internet. Eu declaro em nome de Jesus, você se levantando na excelência do Espírito que habita dentro de você. E se você ainda não recebeu Jesus, ainda não foi lavado por dentro para ter esse Espírito com a fragrância de Cristo, aí onde você está, seja dentro do seu carro, seja na sua casa, no seu quarto, na cozinha, aonde você estiver, você só precisa dizer: Senhor, eu creio que Jesus é o teu Filho. Eu creio que Ele morreu e ressuscitou. E eu declaro com a minha boca, confessando, creio com meu coração e confesso com a minha boca, que deste dia em diante, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. É simples. É simples. A sua boca é fonte de vida e fonte de poder. Declare o que você não está vendo. Declare o que você quer que aconteça. E você vai plantar sementes que vão brotar num futuro bem próximo. Para vocês que estão aqui, se você quer que o seu futuro seja diferente do presente que você tem vivido, comece a plantar sementes de vida agora. E regue-as todos os dias com a água que flui do seu espírito. Senhor, eu te agradeço pela minha cura. Senhor, eu te agradeço pela minha casa servindo ao Senhor. Senhor, eu te agradeço porque onde eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Pai, eu te dou graças pelos meus filhos, eles são ensinados do Senhor. Declara, querido, e você vai colher do fruto dos seus lábios, você vai comer. Tem alguém aqui hoje pela manhã que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você gostaria de receber? Você gostaria de fazer dele o Senhor da sua vida para ter essa lavagem por dentro, nascer de novo, ter um espírito recriado, um novo homem nascendo dentro de você? Tem alguém que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Levante sua mão. Todos salvos? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você já recebeu Jesus? Se ela não recebeu, pergunta se ela quer vir aqui na frente com você. Não saia daqui sem ter certeza do seu futuro. Você não sabe o dia de amanhã. E isso não é semear desgraça nem declarar desgraça para a sua vida. Jesus, Ele está às portas, querido. E a palavra diz que de repente Ele vem. A gente precisa ter certeza. Se o nosso passaporte está carimbado para subir, ou se a gente está com o endereço para descer. O nosso lugar nunca foi embaixo de nada. Deus quer que a gente suba. Então, se você não tem certeza da salvação, no final venha falar com a gente, comigo ou com o meu marido.
E nós vamos guiar você. Receber Jesus é confessar e chamar Ele para morar dentro do seu coração. Amém? Se você está aqui e ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, você viu agora, nós tivemos um momento adorando ao Senhor em outras línguas. Outras línguas, o que é isso? Isso é fruto da presença do Espírito Santo dentro de nós. Amém? E se você gostaria de falar em outras línguas, e você ainda não recebeu o enchimento, não foi batizado, você também pode. Você pode vir aqui na frente. Nós vamos encerrar a reunião, mas você pode vir aqui na frente no final da reunião e nós vamos ministrar para você. Ok? Vocês foram abençoados? Quem foi abençoado aqui? Quem vai praticar o que ouviu? Amém? Então saia daqui hoje, liberando vida, o Espírito e vida através da sua boca. Amém? Comece fazendo isso para a pessoa que está do seu lado. Declare sobre ela uma semana abençoada, próspera, cheia, abundante. Declara do seu coração. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Um ótimo domingo. Uma ótima semana. Debaixo da paz, da abundância e da alegria do Senhor. E até sexta em nome de Jesus. Glória a Deus. Tchau.